curitibano Reynold Stephanie Júnior é formado em Economia, pós-graduado em Cultura e Democracia na Alemanha, Oportunidades do Mercado Global nos Estados Unidos e tem MBA em Administração na Federal do Rio de Janeiro. Foi secretário estadual de Administração por 4 anos no Paraná. Começou na vida pública em 2000, quando foi eleito vereador em Curitiba e reeleito 4 anos depois. Em 2006, foi eleito deputado estadual, cargo que exerceu por 2 mandatos consecutivos. Em 2016, voltou à Assembleia, ingressando com uma nova sigla partidária, o PSB. Como você que nos acompanha viu, o currículo do nosso convidado é bastante extenso e ele tem muita experiência em gestão pública. Deputado, como é trazer toda essa carga de vida aqui para a Assembleia Legislativa? Bom, prazer estar aqui com você, Simone. Um abraço aos telespectadores da TV Assembleia. Mas eu me preparei tanto do ponto de vista acadêmico quanto do profissional antes de vir para a Assembleia. Minha formação acadêmica e as pós-graduações que eu fiz e a experiência na iniciativa privada, em grandes companhias e também como secretário de Estado, me trouxeram uma bagagem para que quando eu me tornei vereador pela primeira vez e na sequência deputado, eu pudesse estar muito bem para fazer leis, para discernir o que é correto, o que é errado, e isso me ajuda muito nas minhas decisões. Eu acho que isso até faz com que eu tenha uma visão de futuro daquilo que é feito aqui e consiga propor leis melhores. O senhor tem essa responsabilidade sempre. É um prazer, é uma responsabilidade, é um prazer. Aquilo que eu optei na minha vida é a vida pública. É quase como um sacerdócio, você tem que se dedicar e tem que trabalhar pelo bem comum. Mas é com muito prazer que eu faço isso. Bom, nós estamos aqui no seu gabinete, onde o senhor, claro, recebe aí muitas pessoas, vem aqui, conversa. Como é que é esse seu diálogo com o público? Bom, como eu atendo os prefeitos do interior e também os moradores de Curitiba, eu recebo pessoalmente as pessoas e vem tratar de todo tipo de assunto, desde questões de um setor na área de proteção animal, que é uma lei, uma proposta, um empresário, algum problema do prefeito com relação a recursos para viabilizar um posto de saúde, ou um cascalhamento de uma rua, de uma estrada, ou um morador de Curitiba que vem até com questões pessoais, às vezes de saúde, que a gente acaba orientando. Então aparece de tudo. São, diria que por dia, dezenas de pessoas. Mas sempre eu aproveito para fazer amizade, para saber o que está acontecendo, para trocar ideias. O parlamentar é também uma espécie de para-choque da sociedade. Ele acaba recebendo as informações do que está acontecendo e é o primeiro a saber o que precisa ser feito. Isso ajuda também até a gente decidir e propor coisas melhores. Isso, então, e falando nas suas bandeiras de defesa aqui na Alep, quais são as principais? Olha, eu atuei muito, desde o tempo que eu era vereador, na área de proteção animal. Quando eu fiz as leis, eu nem sabia que teria esse título, porque eu comecei em 2001, em função de uma professora chamada Enide, de economia que eu fazia, que era, ao mesmo tempo, presidente da Sociedade Protetora dos Animais. Eu, com 18 anos, conheci o trabalho dela e gostei. Quando eu me tornei vereador, eu criei o Conselho de Proteção aos Animais, depois eu fiz a lei da campanha permanente de castração de cães e gatos, que tem um castramóvel hoje. No Estado, eu fiz uma lei que proíbe cães de aluguéis, porque você tinha toda a questão dele ficar ao relento, largado, sem comida, sem água que ele virava. Era um maltrato. Eu fiz uma lei agora para o transporte de animais, não no bagageiro, mas no colo das pessoas, desde que fosse bem acondicionado, de pequeno porte. Tem muita lei nessa área. Na área de saúde tem muita coisa. Por exemplo, eu acabei propondo que fosse proibido fumar em ambientes fechados. Eu me lembro que quando as pessoas saíam, voltavam para casa defumadas, com a roupa fedendo, respirava algo que fazia mal, e era um ambiente fechado. Essa lei foi copiada em todo o Brasil. Basicamente, a diferença é que em alguns estados você tem permite um ambiente que a pessoa possa fumar separado e outros não. Mas essa lei, um ambiente fechado é proibido. Então, foi uma lei que acabou sendo um sucesso no Brasil todo.
e que eu propus primeiro aqui no Paraná. E que permite aí que muitas pessoas levem os seus filhos sem nenhum problema, a gente mesmo, né? Ficar longe do cigarro. Porque era interessante, você sentava para almoçar, tinha um lado fumante, não fumante, mas fumaça passava. Não fazia sentido. Mas, de qualquer maneira, tem muitas leis nessa área de saúde, muita coisa com relação à agricultura, porque o nosso estado é um estado agrícola. E tem leis que eu quero ainda que entrem em vigor. Por exemplo, eu estou propondo que os centros urbanos grandes, cidades acima de 100 mil habitantes, os centros delas sejam todos com a fiação subterrânea. Por quê? Não só pela questão de visual, que a cidade fica mais bonita, mas também pela questão da fauna e da flora. Você tem as árvores podadas, na verdade são mutiladas, você tem a questão, na primavera, da destruição dos ninhos dos pássaros, e também, muitas vezes, ao pousar nos fios, eles acabam vindo a levar um choque e a morrer. E principalmente no centro, ou lado de parques, é muito importante que a fiação seja subterrânea. Mas fazer isso. E eu estou propondo que isso seja obrigatório, que haja daqui para frente, gradualmente, a implementação das fiações subterrâneas. Bom, entre as várias leis citadas aqui, tem agora o lançamento do aplicativo Agora Elei no Paraná, que está sendo usado já por milhares de pessoas, que tem aqui a lei que proíbe a cobrança de consumição mínima em bares e restaurantes. São leis em defesa do consumidor. Na verdade, isso foi até uma conversa com o próprio setor, porque o que acontecia? Você comprava a entrada e recebia bebida alcoólica como consumação. E gerava um consumo que a pessoa às vezes nem queria fazer. Então você comprava R$50, R$100 a preço de hoje de consumação, e daí você bebia daí, porque senão você perdia o valor. Então foi uma coisa que beneficiou o contribuinte, a pessoa que frequenta o bar, e também o próprio bar entendeu que isso não era correto. Mas foi bom e está em vigor. Tem uma outra lei sua no aplicativo, que é a que estabelece que restaurantes e bares devem oferecer guardanapos e canudos embalados. Na realidade, isso foi me trazido pela pessoal da área de saúde. Você tinha, principalmente no verão, no litoral e estradas à beira de estradas, restaurantes à beira de estrada, você tinha a questão de ficar ao relento os canudos. Passavam bichos, passavam bactérias, pegavam tudo e depois isso gerava nos médicos uma situação de ter um atendimento que não precisava ocorrer, porque essa lei que está em vigor também foi copiada no Brasil todo. Hoje o canudo vem embalado e tem que estar, pode até estar ali na mesa, mas está preservado, está direitinho. Isso hoje fez com que na área de saúde a demanda por questões de infecções por bactérias no estômago diminuíssem muito. É um reconhecimento, né, deputado, quando tem uma lei assim que é copiada em todo o estado, todo o país. São ideias boas. Mas você sabe que, Simone, além de você fazer leis, uma das principais funções do deputado é evitar que leis ruins sejam aprovadas. Porque às vezes você já tem até a regulamentação do setor, ou já tem muitas leis, e você vê leis regulamentando demais ou com ideias ruins. Então, o deputado não só tem que fazer boas propostas, mas também tem que evitar que ruins sejam aprovadas. E tem essa lei de 2011, que é a lei da ficha limpa, quando nem haviam tantos escândalos sendo divulgados ainda, né, deputado? A lei da ficha limpa no Paraná ela foi aperfeiçoada. Na verdade, quando a gente propôs, era uma lei federal, que estava em tramitação, nós precisamos fazer a lei estadual. Nós tornamos ela mais rigorosa, porque nós também fizemos com que pessoas que tivessem condenações não pudessem ser nomeadas em cargos de confiança. Essa, basicamente, é a diferença para a lei nacional. Secretários estaduais, diretores de empresas estatais, né, enfim. A pessoa hoje ela não pode ocupar cargos de confiança, ela é mais rigorosa que a lei nacional. Mas foi muito bom e é um exemplo para o Paraná para o Brasil. Como então, tudo, né? Você vê a Lava Jato, o Paraná sempre na frente dos outros estados. Temos ainda aqui uma outra lei que está ainda tramitando aqui pela casa, que é o projeto que regulamenta a venda de cervejas nos estádios. Essa é uma situação polêmica.
Eu não vejo problema em você ter a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Quando uma pessoa vai para a Alemanha ou vai para a Inglaterra, e lá tem os hooligans, você tem a venda de bebidas. Se a pessoa fizer alguma coisa errada, ela é punida severamente. Mas você pode. Se você vai ver um jogo de tênis, em qualquer lugar, ou um jogo de basquete, você pode comprar e pode consumir. Eu não sei por que o brasileiro não pode ir ao estádio de futebol. Na Copa do Mundo foi aberto, não deu nenhum problema. E até na Bahia, que aprovaram a lei, você tem uma cervejaria, a Itaipava, dentro da Fonte Nova, vendendo cerveja. Também não há problema nenhum de briga ou de agressões ou qualquer tipo de situação. Na verdade, isso gera recurso para o futebol e as pessoas que vão lá bebem uma cerveja ou outra, e até porque também é inócua a lei atual, porque na prática as pessoas que querem beber, elas levam a tubaína, o tubão, elas ficam na frente bebendo. Isso não refresca a questão. Se for para ter algum problema de torcida, é por outras razões, que as pessoas, infelizmente, tem pessoas infiltradas que fazem agressões. Mas eu que frequento o estádio de futebol, não vejo por que isso não possa ser liberado. Muito bem, deputado. Estamos quase com o nosso tempo acabando aqui. Eu gostaria que o senhor falasse do trabalho nas comissões também da Casa. Uhum. As comissões têm um trabalho importante, porque elas, na verdade, são quem dão os pareceres e analisam as leis que vão ao plenário depois. Normalmente, quando a gente vai votar uma lei, até quem está vendo televisão não entende porque vota e às vezes não tem nenhuma discussão. Porque as leis são primeiro analisadas nas comissões e já tem o parecer favorável, já tem uma discussão anterior ao plenário, e quando chega no plenário, normalmente, se não for muito polêmica, já está maturada para ser votada. Então, os deputados chegam lá e votam. Mas é um trabalho muito importante e é muito técnico, na verdade. Porque, na verdade, ali você tem que ver a eficácia da lei, se ela é legal, o impacto que ela gera na questão orçamentária do Estado, quem que é atingido, os benefícios que ela traz. Então, o trabalho nas comissões é muito importante. Eu já fiz parte de muitas comissões, atualmente estou em CPIs também, na Casa, mas é ali, na realidade, que se faz o trabalho mais técnico dentro da Casa. O plenário, na realidade, depois se discursa, para as pessoas saberem por que a proposta foi apresentada ou por que você é contra ela. Mas ela já vai para o plenário com uma espécie de acordo para votação. Muito bem. Para a gente fechar, então, deputado, vamos deixar uma mensagem para quem está em casa sobre política. Olha, as pessoas estão descrentes da vida pública e da política. Mas ela ainda é o melhor caminho. A maneira de você melhorar a política, primeiro é você participando dela. Você acompanhando as pessoas que você acredita, as pessoas que estão hoje em funções públicas, e não se ausentando, porque daí fica pior. Aí ela é ocupada por gente ruim. E a gente tem hoje um período de mudança no Brasil, com a questão da Lava Jato, a questão de impeachment que aconteceu, mas são coisas que aparentemente são ruins, mas que para o futuro vão fazer um Brasil mais forte e melhor. Muito bem, obrigada pela participação. Obrigado, Simone. Deputado. É um prazer.